Boa noite! Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal, sou médica veterinária cirurgiã e fundadora do Descomplicando a Cirurgia VET, um canal onde eu levo o conhecimento da cirurgia ambulatorial para você que é clínico e plantonista de pequenos animais, para que você se torne totalmente seguro para realizar qualquer cirurgia ambulatorial. E o tema da aula de hoje é o que? São 6 cirurgias ambulatoriais que vão salvar o seu paciente no plantão. Por que eu resolvi colocar esse tema aqui nessa aula de hoje? Porque eu sei que muitas vezes você deixa de realizar cirurgias ambulatoriais porque você não sabe a real importância desses procedimentos e porque você não entende que eles podem sim salvar a vida do seu paciente. 6 cirurgias ambulatoriais que vão salvar o seu paciente no plantão. Mas que diabo é cirurgia ambulatorial, né? Afinal de contas, nada mais é do que aquela parte mais básica da cirurgia. Então, é aquela parte ali que você vê lá em técnicas cirúrgicas, onde você, a parte de suturas, tratamento de feridas, esses procedimentos mais básicos, mais simples da cirurgia geral, que devem ser de conhecimento de todo médico veterinário, tá? Todo clínico, todo plantonista, todo mundo que atua com pequenos animais, é importante saber realizar esses procedimentos ambulatoriais cirúrgicos ou cirurgias ambulatoriais. Em alguns lugares você deve ter visto como prática hospitalares, mas é muito mais do que só isso. Por que você tem que saber fazer esse tipo de procedimento? Uma das vantagens da realização das cirurgias ambulatoriais é o quê? É o aumento do seu comissionamento. Então, diversos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eles te auxiliam a aumentar o seu comissionamento no plantão. A gente sabe que a gente a gente veterinário atua na maioria das vezes como autônomo. Então, a gente tem ali, quando você faz plantão, você tem um valor fixo e em diversos lugares uma comissão também. E as cirurgias ambulatoriais são procedimentos que geram as maiores comissões e, consequentemente, o aumento do seu faturamento no final do mês. Outra vantagem de você saber realizar esses procedimentos é o quê? Você se diferenciar no mercado de trabalho. A gente sabe que o Brasil aí é um lugar que é o país que mais tem universidade de medicina veterinária, é o país que mais forma médicos veterinários. A gente tem diversos médicos veterinários saindo despreparados no mercado. Então, quando você faz alguma coisa que a maioria não faz, você se diferencia, tá? Então, você se torna ali referência no seu local de trabalho, você se torna um vet mais valorizado ali onde você atua. E hoje a gente vai falar de uma das melhores vantagens, assim, né, pra gente que atua no ramo de medicina, que é o quê? Salvar o seu paciente no plantão. A gente fez medicina veterinária, a gente atua numa área médica, porque a gente tem o prazer de melhorar a qualidade de vida do nosso paciente e salvar a vida desse paciente, certo? Então, gente, onde eu vejo que você, como médico veterinário, que atua aí no plantão, o que você mais erra nesse momento? No momento que chega algum procedimento ambulatorial cirúrgico para você. A gente sabe que muito veterinário sai despreparado no mercado de trabalho, não entende a importância da realização desses procedimentos, não tem a segurança para realizar esses procedimentos, seja porque não viu nenhum outro médico veterinário fazendo esses procedimentos no estágio, seja porque a faculdade não te mostrou a importância desses procedimentos, e aí você também não faz. E aí o que acontece? Quando chega para você, por exemplo, um animal com proptose de bulbo ocular, você, ao invés de realizar esse procedimento, você encaminha esse paciente para realizar esse procedimento com um oftalmologista. Então, você encaminha para o oftalmologista esse paciente. Você encaminha um prolapso de reto para o cirurgião realizar essa redução. Você encaminha um tratamento de feridas para o cirurgião realizar. Então, você acaba não exercendo toda a sua capacidade como clínico de pequenos animais. Você não explora tudo que você realmente pode fazer por aquele paciente. E o que acontece quando você não faz isso? Quando você encaminha paciente, quando você não faz o procedimento, tá? Que também é um outro erro que você comete, o quê? Achando que está sendo bom também, né? Então, você, muitas vezes,
não realiza o procedimento porque você tem medo, porque você não se sente seguro para realizar esse procedimento. E aí você acha que, ao não realizar esse procedimento, vai estar sendo melhor para o paciente do que realizar, tá? E aí, por exemplo, você interna um paciente e mantém ele com alimentação forçada na seringa, ao invés de passar uma sonda esofágica e auxiliar no tratamento desse paciente, tá? Então, 2 pontos que você erra é não realizar um procedimento e acabar atuando, né, realizando outros procedimentos mais simples, mais fáceis de serem realizados, porque você tem medo de sair da sua zona de conforto, de sair do que você sempre viu sendo feito, de mudar o pensamento e acabar prejudicando o paciente, ou errando, ou levando esse paciente a óbito por algum erro, enfim. Mas você não entende que quando você não faz isso, não faz esses procedimentos, você pode estar piorando a condição desse paciente, você pode estar colaborando para que esse paciente perca o olho, perca um membro, você pode estar colaborando e piorando a situação desse paciente, fazendo com que ele possa vir a óbito por conta de não realizar o procedimento. Então, muitas vezes você não realiza porque você acha que é melhor, quando na verdade você não realizar é pior para o paciente, tá? Então, o seu medo, a sua insegurança acaba prejudicando o seu paciente. Não deixem que isso aconteça mais, tá? Não deixem que seu medo, sua insegurança de realizar algum procedimento te peça de realizar e você acabe prejudicando esse paciente. Em alguns casos, como toracocentese, eu encaminho. Eu já recebi um paciente, tá? Lá no comecinho da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar, acabei de formar, um dos meus primeiros plantões, eu estava no plantão à noite e chegou um gatinho ele já tinha histórico, se eu não me engano, ele tinha PIF, não lembro ao certo, mas ele já tinha uma alteração e ele fazia efusão torácica, tratando com outro veterinário, e ele chegou no atendimento com angústia respiratória, com esse histórico de efusão. A dona me falou que já havia levado esse gato em outro veterinário, e esse outro veterinário não pôde fazer nada e encaminhou para um local que tivesse ultrassonografia, porque só poderia ser realizada a ultrassom se tivesse a toracocentese, se tivesse um ultrassonografista. E aí você não faz esse procedimento, muitas vezes esse veterinário ele tinha o quê? Medo de realizar esse procedimento, de realizar a toracocentese. E aí encaminhou com essa desculpa, porque com o ultrassom digamos que mais seguro, né? Porque o ultrassonografista está lá te guiando com a probe, te mostrando onde você pode entrar, onde você não pode, onde tem mais líquido, onde tem menos líquido, né? Então, de certa forma, é mais seguro. Mas não ter o ultrassom não é justificativa de não realizar uma toracocentese que vai ajudar o seu paciente, que vai melhorar a situação do seu paciente, tá? Então, parem com isso de achar que tudo, por exemplo, precisa do ultrassonografista, né? Ontem a gente falou sobre cistocentese de alívio e eu falei, né? Esquece ultrassom, alguma coisa assim, tá? Então esquece ultrassom, gente. Abdominocentese, toracocentese, cistocentese de alívio. Você não precisa do ultrassonografista para realizar esses procedimentos. Você precisa saber o que tem que ser feito, como tem que ser feito, a maneira correta de fazer, quais complicações podem acontecer. Então, quando você sabe o que você tem que fazer, você não precisa de ultrassom. Não para esses procedimentos, tá? O ultrassom é perfeito, não estou desmerecendo os ultrassonografistas, mas para esses procedimentos você não precisa de ultrassom, tá bom? Fiz o procedimento que tinha que ter sido feito no gatinho. Ele ficou bem, foi embora e depois seguiu o tratamento com o veterinário dele, né? Foi só para um atendimento de emergência ali. Como que eu cheguei nessa conclusão, né? Nessa conclusão aqui de que você faz esses encaminhamentos. Gente, eu já vi isso acontecer muitas vezes e eu vejo isso acontecendo até hoje, tá? Eu já recebi encaminhamentos para redução de prolapso de reto. Eu já vi tutor deixar animal internado porque eles fazem o que a gente pede, né? Então, tutor deixar internado animal de um dia para o outro para que eu ou outra cirurgiã fizéssemos uma redução de prolapso de reto que você, como veterinário, como clínico, deveria saber realizar, tá? E aí faz o quê? Com que o tutor gaste mais dinheiro, faz com que o animal fique internado desnecessariamente. E aí, se precisar de algum outro exame, alguma outra coisa para esse animal, o tutor não vai ter condições, porque ele já gastou com uma internação desnecessária. Eu já recebi encaminhamentos de animal baleado
para ir para o raio-x, ao invés de ir para uma cirurgia de emergência. Então, você tem que saber conduzir os casos, tá, gente? Isso é o que eu vejo na minha rotina. O que eu trago para você é o que eu já vi aí nesses... e que eu vejo até hoje acontecendo na rotina, tá bom? Eu vejo até hoje essas coisas que eu falo aqui com vocês acontecer. E aí, quais são, então, essas cirurgias ambulatoriais que, afinal de contas, foi o que a gente veio falar aqui, que vão, sim, salvar o seu paciente no plantão. Gente, a cirurgia ambulatorial, a gente tem diversas coisas, né? A gente tem diversos procedimentos, desde procedimentos ali que você vai precisar utilizar num atendimento de emergência, até procedimentos onde você vai realizar ali, não no momento de emergência, mas, por exemplo, prótese de reto, a redução do prótese de reto, tratamento de feridas, que nem sempre é por uma emergência, né? Enfim. Então, a gente tem diversos tipos de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, e aqui eu vou te falar 6 e que vão ajudar a salvar o seu paciente no plantão, tá bom? Então, gente, o primeiro que eu vou te falar é a sondagem esofágica, tá? A gente tem ali as sondas de esofagostomia, as sondas de faringostomia, são sondas que te auxiliam no fornecimento de alimento para o seu paciente, né? Então, essas sondas, elas têm que ser usadas quando você tem um paciente que chega com quadro de anorexia, apatia, um animal que não está se alimentando de forma adequada. E aí também a gente tem outros casos, como pós-operatório de cirurgias ali de cavidade oral, animais com neoplasias também em cavidade oral, em cabeça, até que ocorra a cirurgia. Por que eu tô falando primeiro sondagem esofágica, tá? Porque a sondagem esofágica, eu acho que ela acaba sendo uma mais rotineira, que pelo menos deveria ser rotineira e que não é. Tem um bicho voando aqui. Sonda esofágica. Então, a sonda esofágica, gente, sabe quando que você vai usar a sonda esofágica? Você vai usar ali, ó, num paciente em anorexia, apatia. Então, gente, vai me falar que o quê? A maioria dos animais que você recebe no plantão, eles estão como? Sem querer se alimentar, com enjoo, com vômito. Óbvio que você vai analisar o histórico desse paciente. Muitas vezes um antiemético, um protetor gástrico e um pouquinho de alimentação forçada melhora, né? Mas muitas vezes não melhora. Por exemplo, um paciente com lipidose hepática. Um gatinho com lipidose hepática. A gente sabe que a lipidose hepática, a gente tem que estar fornecendo alimentação para esse paciente, para esse gato. Ele não pode ficar sem se alimentar. E aí, ao invés de passar a sonda esofágica nesse paciente, você prefere o quê? Ficar forçando a alimentação na seringa. E aí, quando você força a alimentação na seringa, você não está fornecendo uma quantidade ideal de alimento para esse paciente, você não sabe nem a quantidade real que você fornece para esse animal, por quê? É um animal que está enjoado, que está sem querer se alimentar. A gente tem ali um paciente com lipidose hepática que ele não quer se alimentar, está estressado, está incomodado, está com dor, está enjoado. E aí o veterinário, ao invés de ajudar esse animal para que ele se recupere, o que o veterinário faz? Pega uma seringa e fica ali a cada 3 horas forçando alimento na boca dele, tá? Então você está estressando cada vez mais esse paciente. E ao invés dele se recuperar, ele vai atrapalhar ainda mais o processo de recuperação dele, tá? Então, lipidose hepática é um dos casos, assim, que eu acho um dos mais importantes de você passar uma sonda esofágica. E não ficar tentando fornecer alimento na seringa, tá? Óbvio que você pode ali no primeiro dia tentar ver se com as primeiras medicações ele melhora e aí começa a querer aceitar o patezinho, o sachê, tá? Mas o maior erro é o quê? Ficar insistindo numa alimentação forçada que vai estar estressando o paciente e ele não está aceitando esse alimento. Então, você não sabe a quantidade certa de alimento que você fornece, você estressa mais esse paciente e quando você resolve pensar em colocar uma sonda de esofagostomia ou faringostomia nesse paciente, esse paciente ele já está muito debilitado e ele não pode passar por uma anestesia para a colocação de sonda esofágica. Lembrando que para anestesia, a gente precisa, para esofagostomia ou faringostomia, a gente precisa de um animal porque a gente precisa de uma anestesia geral, tá? Então, é um dos poucos procedimentos que você vai precisar de um anestesista para colocar o animal em anestesia geral, porque ele não pode ter reflexo ali mandibular,
porque senão ele pode morder sua mão, que vai estar ali, tá? Então ele tem que estar em plano anestésico. Então você posterga a sua colocação e quando você começa a pensar em colocar, ele não tem mais condições de passar uma sonda esofágica, tá? Me fala aí, quem que costuma passar a sonda esofágica, costuma solicitar a colocação de uma sonda esofágica ou se você fica forçando a alimentação nesse paciente? Então, o primeiro é a sonda esofágica. Qual é o outro procedimento que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, ó, toracocentese e colocação de dreno torácico. São dois procedimentos ali que eles podem andar em conjunto, né? Então, são procedimentos que vão estar relacionados com paciente em angústia respiratória ou traumatismo com efusão torácica. Então, gente, olha só, quando você tem um paciente ali, chega no seu atendimento, como esse caso que eu falei que eu recebi no plantão, né, que foi encaminhado de outro local, com efusão torácica, com hemotórax, pneumotórax, com quilotórax, esse paciente, ele precisa restabelecer a pressão negativa nesse tórax para que ele consiga voltar a respirar de maneira adequada, saia do quadro de angústia respiratória, tá? Lembra lá do ABC do trauma? No ABC do trauma, a gente vai verificar primeiro as vias aéreas, depois a parte de respiração. Então, se você ausculta e tem um som que te faça suspeitar de um hemotórax, de um pneumotórax, de um quilotórax, ou então é um paciente ali, já tem esse histórico, está em tratamento para alguma patologia, como por exemplo ali a PIF, e começa a entrar em um quadro de angústia respiratória, a toracocentese ela não pode ser postergada, tá? Por quê? Porque senão esse paciente ele pode vir a óbito por angústia respiratória, tá? Então, o que você faz na maioria das vezes quando você recebe esse paciente? Ou você encaminha para outro local para que seja feito com ultrassom, ou você manda para o raio-x. Você manda esse paciente em angústia respiratória para o raio-x e aí o que acontece? Ele descompensa e acaba podendo vir a óbito. Muitas vezes ele vem a óbito mesmo na mesa de raio-x, tá? Por quê? Porque você está colocando um paciente em angústia respiratória numa mesa de raio-x e aí, ó, posiciona para cima, posiciona de lado, puxa daqui, puxa de lá. Um paciente que já não está respirando bem, ele vai entrar em angústia respiratória, ele vai entrar em quadro de cianose e ele vai vir a óbito. Então, a toracocentese, principalmente, ela é um procedimento ali tanto terapêutico ou diagnóstico, tá? Ou seja, diagnóstico quando você tem uma suspeita de uma efusão torácica, então você vai puncionar e você vai ver se vai vir líquido, sangue, se vai vir alguma coisa. Então você vai ali diagnosticar ou descartar um hemotórax, um pneumotórax, quilotórax, ou você vai tratar. Então, uma vez que você já sabe que esse paciente tem, por exemplo, um pneumotórax, a toracocentese, ela vai tratar esse pneumotórax, tá? Você vai drenar até que você tenha o restabelecimento da pressão negativa. Então, a toracocentese, gente, não precisa ter medo de, eu vou furar o pulmão, ou só vou fazer com ultrassom, porque eu vou furar o coração. Não vai, desde que você saiba como tem que ser feito da maneira correta. E o dreno torácico, gente? O dreno torácico não é só para cirurgião? Não, gente, tá? Não, o cirurgião vai colocar o dreno torácico ali num pós-operatório de uma cirurgia torácica, num pós-operatório de uma cirurgia de hérnia diafragmática, tá? Por quê? Porque são cirurgias que tendem a ter resquício de ar, principalmente nesse tórax e também de líquido ali inflamatório da manipulação. Então, precisa de um dreno torácico para que ocorra essa drenagem ali nos primeiras 24, 48 horas de pós-operatório, para que essa pressão se mantenha estável, né? Se mantenha negativa. E quando você que atua como clínico e plantonista, você vai ter essas situações para realizar o dreno torácico. Um paciente que veio com um quadro de politraumatismo, de traumatismo torácico, e aí teve um hemotórax, um pneumotórax, tá? Então, é um paciente que se você fez a toracocentese e essa toracocentese não está dando resultado, ou seja, você está drenando mais... dois fatores para você ver se você vai trocar da toracocentese para o dreno torácico é o quê? Drenou mais do que 55 ml de ar, de líquido por dia, você vai, ao invés de ficar furando esse paciente toda hora, você vai colocar o dreno torácico. Se você fez mais de 4 toracocenteses, restabeleceu a pressão negativa, mas você precisa estar toda hora fazendo toracocentese, você vai colocar o dreno torácico.
tá? Então, num paciente em traumatismo, ele vai ser útil nesses casos onde a gente não consegue restabelecer a pressão negativa com a toracocentese somente. Então, a toracocentese e o dreno torácico, elas são extremamente importantes para você diagnosticar um hemotórax, um pneumotórax, e para você tratar esse hemotórax, esse piotórax, esse quilotórax, esse pneumotórax, tá? Óbvio que nesses casos, né, que não são traumatismos, como, por exemplo, um piotórax, um quilotórax, você tem que descobrir o que está causando esse piotórax, esse quilotórax, para você tratar a causa base, tá? Tratar a causa base vai ser sempre mais importante. Então, a toracocentese e o dreno torácico são medidas ali, digamos que paliativas, para você manter a pressão negativa desse tórax estável enquanto você trata a causa base. Outro procedimento, gente, que vai te salvar, que vai salvar o seu paciente, e a gente entra aí mais ou menos nos mesmos critérios da toracocentese e do dreno torácico, é a abdominocentese, tá? Por que a abdominocentese é importante? A toracocentese é o quê? É uma punção do tórax. A abdominocentese é uma punção do abdômen, tá? Então, essa abdominocentese, ela também vai ser muito importante no momento de um paciente com trauma, tá? No trauma abdominal. Por quê? Porque quando você tem o trauma abdominal, você pode ter ruptura de baço, de fígado, de algum órgão abdominal. Baço e fígado são os principais que se rompem, tá? Então, você pode ter um hemabdômen nesse paciente. E como é que você vai diagnosticar o hemabdômen, gente? Você não vai ligar para o ultrassonografista e esperar ele aparecer na clínica para fazer o ultrassom, tá? Imagina se for no meio da madrugada. Que horas que o ultrassonografista vai chegar? Vai demorar. Então, a abdominocentese nada mais é do que você fazer uma punção abdominal para você ver se vem sangue, se vem urina nessa punção, tá? Então, você vai salvar esse paciente como? Num paciente com trauma, você pode ter essas rupturas. Se você não funciona o abdômen, você fica esperando o ultrassonografista para fazer um FAST, para ver se tem ruptura de algum órgão, você vai estar perdendo tempo. Por quê? Se você tiver um baço rompido, pode ser que baço e fígado se rompam juntos, né? São órgãos muito parenquimatosos. Você vai estar perdendo tempo, porque enquanto você espera o ultrassonografista, esse paciente ele está perdendo sangue. E aí você vai esperar o ultrassonografista chegar para fazer o ultrassom, para diagnosticar esse na verdade, diagnosticar a presença de líquido na cavidade abdominal. Você não sabe se é sangue, se é urina, só vai saber fazendo uma punção. E aí, depois disso, que você vai ligar para a equipe cirúrgica ir para o local, para a clínica, para o hospital, para entrar com uma laparotomia, celiotomia exploratória, tá? Então, você perde tempo. E quando você tem um animal sangrando, gente, cada minuto é importantíssimo, né? Porque senão ele pode entrar em choque hipovolêmico e acabar vindo a óbito. Então, a abdominocentese, ela é muito importante, principalmente nesses casos de trauma abdominal. Mas, gente, também tem, por exemplo, casos que tumores em baço. Tumor em baço é uma parada silenciosa, né? Eu já peguei animal com tumor em baço, quando eu entrei para operar, tava nítido que aquele tumor ele tinha rompido em algum momento. E o momento, né, nosso band-aid de Deus foi lá, abraçou a causa, abraçou o tumor, a ruptura, aderiu e conteve esse sangramento, tá? Mas muito animal morre por conta de tumor no baço, que o tutor nem sabia que tinha tumor naquele baço. Do nada, esse tumor rompe e ele acaba vindo a óbito por choque hipovolêmico. Então, já vi animal com tumores grandes em baço, e aí o tutor relata, ele pulou do sofá e de repente começou a ficar moadinho, não queria fazer mais nada. E aí, quando foi fazer o ultrassom, para ver ali o que poderia ser, era um tumor que estava rompido. Na verdade, foi visto muito líquido na cavidade abdominal. Quando entrou para a laparotomia exploratória, era um baço rompido. Então, isso acontece. Então, suspeitar que você tem um animal idoso que pode ter, às vezes, caiu, pulou do sofá, com um histórico de algum trauma mínimo, tá? Uma queda pequena, um salto, do nada, ficando mais amoadinho, sem querer comer. Gente, pega a agulha e faz a abdominocentese. Isso pode salvar o seu paciente. Porque naquele momento você já vai puncionar e ver que vai vir sangue, tá? Isso, inclusive, aconteceu com o cachorro de uma amiga minha. O marido dela me mandou mensagem falando que
ele tinha ficado mais apático, mais quietinho do nada, depois de uma briga ali entre os dois cachorros que acontecia rotineiramente, digamos assim, né? E aí eu falei, ó, corre, já era um cachorro mais idoso, falou que começou a ficar muito amuado, vomitando e tudo mais, corre pro veterinário para fazer um ultrassom, para fazer o veterinário fazer uma abdominocentese, ver se não é um baço ali, um tumor no baço. Sei que nem deu tempo de chegar no veterinário ali, que eles estavam numa questão de procurar carro para levar. No mesmo dia ali, mais à tarde, ele acabou vindo a óbito. Não foi feito necrópsia, mas a minha maior suspeita era um tumor no baço que acabou rompendo. Então, isso pode acontecer, pode chegar esse tipo de paciente no seu plantão. Outro procedimento, que aí a gente também, ó, junto ali com a toracocentese e dreno torácico, são 2 procedimentos que eles andam juntos, que é a punção cricoide e a cricotireoidostomia. Me fala aí, você que está aqui assistindo, você sabe o que é a punção cricoide, o que é a cricotireoidostomia? Você já viu algum veterinário realizando algum desses procedimentos? Me fala aí. Gente, teve um caso, compartilhei esse caso lá no Telegram, de uma gatinha. Essa gatinha, no pós-operatório ali, já na recuperação, começou a apresentar vômito, e esse vômito obstruiu a cavidade orofaringe ali dela, e ela começou a ficar muito cianótica. E aí, o que acontece? Saiu todo mundo, os veterinários que estavam ali no pós-operatório, correndo para o centro cirúrgico para colocar no oxigênio, para tentar tirar comida da boca e tentar entubar. Então, tava ali, ó, um vulco-vulco de tenta tirar a comida da boca, pega o tubo, pega outro tubo para colocar, para entubar. Gente, se o animal, ele tá, digamos que engasgado com alguma coisa, né? Seja ali o vômito, que vai obstruir a cavidade oral de um paciente que está voltando de uma anestesia, seja um paciente que comeu uma bolinha, um brinquedo e acabou ficando preso ali em cavidade orofaríngea, você não vai, e está ficando cianótico, está entrando em parada, você não vai conseguir tirar aquele objeto, aquilo que está obstruindo as vias aéreas superiores, para depois entubar para fornecer oxigênio. Não, tá? Se você sabe lá sobre o ABC do trauma, a obstrução das vias aéreas superiores é o que mata mais rápido o seu paciente. Então, se você tem uma obstrução das vias aéreas superiores, esse paciente ele vai vir a óbito se você ficar tentando desobstruir para fornecer oxigênio. É ao contrário que você tem que fazer. Você tem que fornecer o oxigênio para depois tentar desobstruir as vias aéreas superiores, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer ali uma punção cricoide, uma cricotireoidostomia. Para quê? Fornecer o oxigênio, né? Então, a punção cricoide, ela vai fazer com que você forneça uma pequena quantidade de oxigênio para esse paciente, né? E vai te permitir ter ali um maior tempo para você pegar um material, pegar um traqueotubo, uma máquina de tosa, para você fazer uma cricotireoidostomia. Porque a cricotireoidostomia nada mais é do que você entubar esse paciente pela cartilagem cricoide, tá? Então, você garante uma via aérea patente e aí você vai e com calma, com paciência, você desobstrui a via aérea superior, você tira ali o brinquedo que está obstruindo, você limpa o vômito que está naquela cavidade oral do seu paciente. A punção cricoide e a cricotireoidostomia são procedimentos que você com certeza nunca viu sendo feito, ou se viu pouco, tá? E que vai salvar uma vida, principalmente porque a obstrução das vias aéreas superiores é o que mata mais rápido o seu paciente. Seja aquele paciente que chega em trauma e sofreu alguma fratura em ossos da face, e aí tá sangrando, tá tendo ali formação de coágulo em cavidade oral, em seios nasais, ele não tá conseguindo captar o oxigênio do meio externo, seja um paciente ali num acidente, digamos ali, caseiro, onde ele comeu um osso, o osso fica engasgado na garganta, também não digo rotineiro, mas é algo que pode acontecer, tá? Então, são coisas que podem chegar no seu plantão. Essa gatinha que eu estava te contando, eu vi a correria, terminei o que eu estava fazendo e fui, porque eu não podia largar, né? Porque eu estava também com um animal ali. Fui lá, corri e auxiliei nisso. Então, naquele momento eu cheguei, eu vi que estava tudo confuso. O que eu fiz? Gente, para tudo. Peguei uma agulha rosa, coloquei ele na cartilagem cricoide enquanto fornecia oxigênio. E aí, nesse momento, eu já pedi para auxiliar, me arruma uma máquina de tosa e pega um traqueotubo para mim. E aí, a gente, nesse momento, a gente já tinha um fornecimento, mesmo que mínimo, de oxigênio para esse paciente.
E aí depois eu fiz a cricotireoidostomia e essa paciente começou a conseguir se recuperar. Uma vez que ela estava estável ali, a gente tem um monitor, a gente estava vendo que a oximetria normalizou, aí a gente parte para tentar desobstruir, para desobstruir a via aérea superior desse paciente. Então, gente, eu trouxe aqui 6 procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que vão salvar o seu paciente no plantão, tá? Seja porque você vai melhorar o condicionamento ali, digamos, desse paciente, como uma forma de melhorar a condição geral, como é o caso da sonda esofágica, tá? Sejam procedimentos que salvam a vida de fato, tá? A toracocentese vai salvar um paciente em angústia respiratória, tá? O dreno torácico, ele vai permitir que você trate melhor um paciente e angústia respiratória que a toracocentese não está sendo suficientemente eficiente, digamos assim. A punção cricoide e a cricotireoidostomia salvam o paciente imediatamente. No momento que você faz uma punção cricoide, que você faz a cricotireoidostomia, você salva esse paciente, tá? Você vê as mucosas dele voltando a ficar rosinha na hora. Na hora que você coloca a agulha na cartilagem cricoide ou que você passa o traqueotubo na cricotireoidostomia, na hora o seu paciente ele volta a ficar rosinha com as mucosas de coloração normal, tá? Então sai aquele roxo feio da cianose e ele volta a ficar normal rápido, tá? Então você salva esse paciente ali naquele momento que você faz o procedimento. E a abdominocentese, né, te ajuda a diagnosticar ali um hemoperitônio, um uroperitônio, para encaminhar esse paciente o mais rápido possível para uma laparotomia exploratória, se for o caso, se for a necessidade. Então, você também vai estar ali, ó, agilizando o procedimento para que esse animal ele entre rapidamente no centro cirúrgico e você tenha mais chances de salvar esse paciente, tá bom?